Ana. Bom dia para você, Barreto, Formiga, Luciano, todo mundo que está aqui ligado no Redação. Bom, pelo menos acho que a primeira coisa positiva é que a gente vai falar muito mais do jogo do que a arbitragem. Então a gente tem que comemorar. A gente vai acabar falando um pouquinho, que eu acho que é natural, mas a pauta não foi sequestrada, né, por erros de arbitragem. Então o que a gente viu ontem? Um grande jogo entre dois protagonistas desse Campeonato Brasileiro, um jogo muito disputado, em que o Flamengo mostrou que ele tem de melhor, alta letalidade. E o Palmeiras lutou, teve uma postura diferente. A gente fala que o Palmeiras não consegue vencer os times do G4, que é um fantasma que vem desde o ano passado, mas em relação à postura, pelo menos isso mudou. Eu vejo muita semelhança entre essas duas vitórias do Flamengo, tanto no ponto positivo do Flamengo, que é ser extremamente eficiente e mortal, como do lado do Palmeiras, que é não conseguir matar o jogo quando você tem a oportunidade. Então, se você erra, e o Palmeiras errou individualmente no primeiro jogo e errou individualmente ontem de novo e foi castigado. Mas um jogaço, né? Um jogo muito interessante. O Pedro, o maior personagem desse jogo, participou dos 3 gols do Flamengo, né? Acho que por causa disso hoje a gente fala muito do Pedro, fica pensando na data FIFA, entra nessa briga dos centroavantes da seleção brasileira. Mas acho que foi um jogo em que o Flamengo jogou muito bem, mostrou toda a sua força dentro do Maracanã. E no Maracanã é muito difícil de vencer o Flamengo e fazer mais do que 3 gols, que era o que o Palmeiras ia precisar fazer depois da vantagem construída ainda no primeiro tempo, né? Então, o Palmeiras vai perdendo o primeiro tempo por 3-1. A gente está vendo um dos lances polêmicos do jogo, já. Que é o que seria um pênalti do Jorginho em cima do Gomes. Né? Depois tem a polêmica do pênalti do Flamengo, né? Uma possível falta do Danilo em cima do Vitor Roque no começo da jogada, uma possível falta do Pedro no Fux, enfim, a gente vai acabar falando de arbitragem, mas nada tira o brilho da vitória do Flamengo. E eu acho que do lado do Palmeiras também não sai assim com a sensação de que foi derrotado, claro, mas sai com uma questão positiva, porque o time produziu como produziu no primeiro jogo, mas cometeu falhas. E eu acho que tem uma coisa também, que a gente está vendo o ataque do Palmeiras tão bem nas últimas rodadas, né? Venceu o Bragantino por 5-1, venceu o Juventude por 4-1. Então tem várias partidas vencidas pelo Palmeiras por goleada e acaba escondendo um pouquinho desses erros individuais que têm acontecido. Acho que fica esse alerta para o Palmeiras, que é um time que quer ser campeão, mas em relação ao Flamengo, foi acho que talvez o melhor jogo do Flamengo, porque já teve placares maiores, né? Teve 8-0 diante do Vitória, mas diante de um adversário numa briga direta pelo título, a exibição do Flamengo foi perfeita, né? Não se expôs muito, eu acho que conseguiu bloquear várias jogadas, várias investidas do Palmeiras. O Palmeiras criou bastante, finalizou mais, mas aí também falhou no momento de criar essas jogadas mais perigosas no ataque e principalmente os erros individuais. Aí teve o pênalti do Fux, a perda de bola do Fux, que aliás o Fux é driblado, né, pelo Pedro no primeiro gol, e depois que ele serve o Arrascaeta, e depois o Aníbal Moreno falha, e aí não tem perdão. Então, basicamente é isso. A gente viveu uma repetição de história aqui. O Flamengo, mais uma vez, muito eficiente e não perdoou as falhas individuais do Palmeiras. O Flamengo, quando não consegue ser eficiente assim, acaba tendo problemas. Né? Vai para o segundo tempo sem conseguir resolver o jogo. Já teve algumas partidas em que teve essa dificuldade. Quando sai atrás tem muita dificuldade, né? E ontem ele não teve controle do jogo, né? O Palmeiras fez jogo jogado, ele foi muito rico em várias nuances ali. É que, de fato, assim, a pauta não foi sequestrada, mas ela tá ali, né? Tá pairando. E assim como aconteceu, na minha visão, né, no São Paulo e Palmeiras, que foram muitas as polêmicas de arbitragem, aquelas polêmicas não invalidavam a força que o Palmeiras precisou ter para uma virada que poucos times conseguiriam dar. Sim. As duas coisas coexistem na discussão do jogo. Os problemas de arbitragem lá no Clássico, eles existiram, acho que isso é evidente. E não tira o mérito do Palmeiras. Ontem a gente teve problema e polêmica de arbitragem, a gente vai ter várias discussões. Isso invalida a eficiência e a força do Flamengo num jogo dessa tensão? Não também. Então as duas coisas podem ser debatidas. Assim, eu acho que o jogo jogado é uma coisa,
e o jogo apitado é outra parada, assim, a gente pode ver o impacto da influência, mas esses números aí mostram, inclusive, que o Palmeiras fez um jogo muito forte. É raro ter mais posse de bola do que o Flamengo, principalmente no Maracanã. O Flamengo costuma ter mais posse de bola também no campo do adversário. No Maracanã, então, nem se fala, né? E o número de finalizações, né? Palmeiras tem mais que o dobro de finalizações do que o Flamengo. Eu ia falar exatamente o que você disse na última frase. Não invalida também um bom jogo do Palmeiras, porque eu fiquei surpreso com a estratégia do Abel. Tinha gente cogitando, por exemplo, que ele jogasse com os dois, Aníbal e Emiliano, né, tirando o Maurício e adiantando o Andreas. Muita gente acreditava que ele jogaria com o Giai em vez do Kelvin, porque por ser um lateral mais defensivo, e ele não. Ele foi com o Kelvin, que é o lateral mais ofensivo, ele colocou um volante só, o Aníbal, o Andreas ficou ali mais recuado como segundo volante, colocou o Maurício lá na frente. E achei muito curioso na coletiva, quando a frase do Abel, que ele falou, cara, acho que foi a primeira vez que eu venho aqui e jogamos olho no olho. E o Palmeiras fez um jogo olho no olho contra o Flamengo, até o segundo gol, até o pênalti marcado. O Palmeiras, para mim, era superior ao Flamengo, e acho que o Flamengo tem muito mérito, claro, além dos gols, no segundo tempo de segurar, proteger a área, muito melhor até do que estava protegendo e correr menos riscos no segundo tempo, mas o Palmeiras fez um início muito bom e o Flamengo, claro, isso que a gente está vendo nesse lance, por exemplo, o Arrascaeta e o Pedro fazem muita diferença. Mas aí a gente está falando aqui de eficiência, só que é o seguinte, as chances que o Flamengo teve, claro que uma foi num pênalti, e mesmo assim, né, no pênalti o Pedro entrava livre na área, era também uma chance bem clara para ele finalizar. Mas é um passe do Pedro para o Arrascaeta e um passe do Arrascaeta para o Pedro que deixa o companheiro na cara do gol. Então assim, o Flamengo criou 2 chances de gol. Não, criou 3, bota o pênalti aí nessa lista. E deixa pra gente discutir depois, né? E tem que botar o erro individual do Palmeiras na lista também, faz parte, terceiro gol principalmente. Mas não é também um pouco do risco que o Palmeiras assumiu, Joana, de não ter sobra, de ter perseguições individuais? Será que também não passa um pouco por aí? Eu acho que isso que o Luciano observa, da dúvida, realmente existia. E você vê que teve uma mudança na zaga. Saiu o Murilo para a entrada do Fux exatamente para dar um pouco mais de verticalidade, porque o Fux é conhecido por dar bons passes, né? O Inclusive famoso passe jogou quebra-linha. como volante também, né? Já jogou como volante, jogou como zagueiro e pegou a vaga do Murilo. E assim, você vê como é o destino, né? O Murilo falhou no jogo contra o Flamengo no primeiro turno no Allianz, inclusive fez o pênalti em cima do Arrascaeta, que também é um pênalti que foi altamente discutido na época, mas meu ponto foi uma falha individual lá do Murilo que perdeu a vaga para o Fux e o Fux acabou sendo um personagem negativo do jogo por conta desses 2 lances principalmente. Então foi uma opção do Palmeiras realmente. Essa questão do Giai e do Kelvin, ela é muito forte, porque o Giai vinha jogando, a gente brinca, ele era o latereiro, né? Que ele é um lateral mais com características de zagueiro, e o Kelvin não. O Kelvin vai para cima. Então, acho que essa questão do olho no olho que o Abel fala foi que, de fato, e eu acho que o palmeirense leva para o coração, que a postura do Palmeiras foi diferente. Eu acho que é esse o ponto, né? Continua com o problema de não conseguir vencer os times do G4/G6, mas a postura foi completamente diferente. A gente fala de expectativa de jogo, a gente já viu todo tipo de jogo, né? Inclusive 0-0, jogos duríssimos entre Flamengo e Palmeiras. Mas esse ano, tanto em casa quanto, principalmente esse jogo no Maracanã, a postura do Palmeiras foi diferente. Depois até o Abel mudou, né? Coloca o M. Martínez. A sensação que dava, quando ele coloca o M no lugar do Aníbal, era exatamente para tampar esse buraco aí também. Mas voltando para a opção inicial do Abel, essas 2 opções, tanto de colocar o Kelvin, que é o titular da vaga, mas principalmente a mudança da zaga, era exatamente para ter um time mais vertical. E teve. Né? E teve, só que falhou quando não podia falhar. E o Flamengo não, o Flamengo foi perfeito. Incomodou o Flamengo pelos lados, né? Muito. Você vê que, por exemplo, Felipe Luiz no segundo tempo substitui o Samuel Lino cansado. Foi mal, né? Foi mal no jogo. Também foi mal. Né? Realmente, né, galera? O Samuel Lino tem deixado a desejar em alguns jogos. E nesse, mais uma vez, ele não foi bem na partida. Mas eu acredito que é um jogador ainda que tem muito a crescer e muito a ajudar esse time do Flamengo, tá? Mas o Felipe Luiz tem que começar agora a ter um sinalzinho de alerta ali pelo aquele lado esquerdo, porque aquele lado esquerdo do Flamengo é fundamental para que o Flamengo tenha um desafogo quando o time estiver bloqueado pelo lado direito. Então, vai ter que conversar com o Samuel Lino, tentar trabalhar melhor para que ele evolua. Caso contrário, tem que começar a pensar
numa solução para aquela ponta esquerda ali, que realmente em mais uma partida deixou a desejar. O normal ali, quando entra o Carrascal, até na transmissão lá da GTV, assim, a prévia falava ou jogava o Luiz Araújo ou o Carrascal. Isso. Aí, quando o Carrascal estava para aquecer, falou, pô, a lógica é ele entrar no lugar do Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo estava cumprindo melhor o seu papel do que o Samulino, e aí ele inverte essa troca, bota o Carrascal e tira o Samulino e bota o Plata no lugar do Arrascaeta, que é algo comum também. O Arrascaeta dificilmente joga os 90 minutos. Os dois muito exigidos e os laterais do Flamengo também tiveram que trabalhar defensivamente. O Alexandre, né? Muito bem. Vai muito bem, porque realmente defensivamente é um excelente lateral. O Emerson Royal sofreu mais um pouco. Sofreu, mas foi uma escolha também do ponto de vista tático do Felipe, né? Ele tinha uma opção entre um cara mais técnico, de jogo mais jogado, e alguém que te dá mais fisicalidade, sustentar mais. Então, assim, cada um olhou para si, mas também olhou para o adversário, né? O que o adversário tem de bom e de ruim que eu possa me encaixar aqui? Então, essa riqueza tática me chamou muita atenção. O Abel, de fato, faz um jogo para tentar explorar um corredor curto, um cobertor curto, né? O Flamengo, se subir a marcação, tem dificuldade de correr para trás. Só que o Felipe não fez isso, ele não foi para um all-in, né? Ele vai para uma escalação, a gente viu o Flamengo marcando um pouquinho mais baixo do que o normal, ia ali, dava um bote e voltava, em um desses botes sai o gol, né? Que é o bote do Pedro. Aliás, os dois treinadores merecem entrar no elogio coletivo aos jogadores, né? Quiseram jogar também. Sim. Os dois, depois da entrevista coletiva, se perderam um pouquinho, mergulharam no tema da arbitragem, mas assim, no jogo em si, eles foram para o confronto, tiveram boas ideias. E querendo antecipar uma coisa, Barreto, daqui a 10 dias a gente vai ter a final da Libertadores definida. E esse jogo, se for a final que muita gente imagina, esse jogo tem boas sensações dos dois lados, cara. O time perdedor, inclusive, o Palmeiras, eu imagino, né, ele pensa em jogar olho no olho. Mas falando do jogo de ontem, voltando a isso, o que o Formiga comentou do Carrascal, para mim é uma opção muito interessante, por quê? Eu também imaginei que ele entraria pela direita. E aí, quando eu vi que o Arrascaeta estava saindo, que entraram 3 caras ao mesmo tempo, eu falei, o Carrascal vai jogar no meio. Que era uma coisa que ainda não tinha acontecido. O Carrascal ou era o reserva do Arrascaeta centralizado, e nos últimos jogos, eu lembro contra o Cruzeiro, por exemplo, ele jogou pela direita, os dois juntos, Arrascaeta e Carrascal. Ele ainda não tinha usado o Carrascal num jogo grande assim, pela esquerda. E o Lino hoje é o cara da frente que está jogando pior. E pode ser a opção, inclusive, para ser titular. O Carrascal entrou bem, mais uma vez, o Carrascal é um cara que não sente jogo, né? Ele entra, parece que ele estava ali há muito tempo, tenta driblar, faz a jogada difícil. Pegou falta, rabiscou, sofreu falta, quase pênalti. Ontem não foi uma experiência também? Olhar para ver se ele funciona pelo lado esquerdo? Porque os caras da direita, mais ou menos, o Plata, o Luiz Araújo, jogam melhor pela direita. E o Lino estava meio sem reserva. Né? Quem vai ser o reserva? Até o titular para o Lino descansar um pouco. E o Cebolinha se machucou, né? E acho que ele ganha mais uma opção, é fundamental isso. O Bruno Henrique não tem jogado tanto pela esquerda, joga quase sempre centralizado. É o reserva do Pedro hoje. Ontem ele ganhou, o Felipe ganhou essa opção, ganhou por mérito dele, né? Ele fez o teste e funcionou. Uma opção ao Lino até para ser titular e descansar o Lino que não está bem. E a opção de manter o Saúl fora, né? Porque ele estava voltando ainda, deixa clara a escolha do eu preciso da intensidade, eu não posso dar espaço, não dá para dar muito respiro. O Pulgar já tinha ido bem contra o Botafogo, dá uma mudada no jogo e tal, ele mantém o Pulgar como titular. Então, assim, é um jogo com várias lições, porque, tecnicamente falando, eu acho que ninguém que discute que o Saúl é mais jogador que o Pulgar. Mas talvez para aquele contexto, para aquele papel, para aquela função, era mais interessante ter o Pulgar do que ter o Saúl. E essas são as decisões que um técnico tem que tomar. O mesmo vale para o Abel, que a gente pode debater. Tem gente que vai preferir o Murilo ao Fux, mas se você olhar nas redes sociais antes do jogo, a torcida do Palmeiras estava ok com a mudança. Porque o Fux tem bola longa boa, fez uma Copa do Mundo de Clubes excelente, bom no jogo pelo alto também. Jogos melhor do que o Murilo. Mas ontem sofreu com um Pedro que é muito diferente. Assim, o giro dele no primeiro gol, ele já domina com o lado de fora do pé, já girando. Quando o Fux finca o pé, o Pedro já virou. Olha lá, ele já gira. E o Gustavo Gomes também... O do Arrascaeta mais rápido que o do Gomes. O Gomes dá um saltinho e o Kelvin também não percebe a linha, né? Ele dá condição e aí o Arrasca faz o gol. Então, assim, num outro momento o Pedro também leva vantagem em cima no terceiro gol. O Pedro rouba, ataca o espaço e ele, no primeiro toque que ele dá, ele já escancara para a finalização. Ele não dá muito tempo de chegar à marcação e o Pedro não é dos atacantes mais rápidos.
Então, o Flamengo tem talento, tem objetividade. Quando isso se traduz em eficiência, acabou, né? Aí, ó. Olha o gol. Olha o toque do Pedro, como ele mantém a distância, mas ele mantém o controle da bola. Os dois toques aí são perfeitos. O do Arrascaeta para ele e o primeiro toque do Pedro na bola, os dois são com a força necessária. Se fosse um pouquinho mais fraco ou mais forte, ia dar problema. E quando ele rouba a bola, que ele gira, olha lá, ele corrige a passada e ajeita o corpo e segue correndo. Ele não perde nem um segundo, mesmo quase tendo perdido o equilíbrio. Agora... Aí, ó, ele gira, ele já ajeita o corpo e vai. A minha coluna de ontem no Globo era sobre a expectativa para o jogo, com muita coisa errada fora de campo, dos dois lados. Né? O Flamengo reclamando do antidoping, a presidente do Palmeiras dizendo que não tinha clima para ir ao jogo, enfim. Todo mundo sem a menor preocupação contribuindo para esquentar um pouco mais, né, Barreto? Isso, sem menor preocupação de distensionar, pelo contrário. E eu mantendo aquela esperança ali. Lembro que foi até no segundo parágrafo. Falei, em campo tem muito motivo para a gente esperar um bom jogo, né? Mas como venda de produto, assim, tem um... Não estou aqui cultuando a treta, tá? Mas como venda de produto, nós aqui, a nossa geração, cresceu vendo muitas, né? Eurico e tal, que tinha seus problemas, mas ele era um grande vendedor de produto. Eu sei que eles não fizeram isso conscientemente, mas gerou para o jogo... Acho que fizeram. Será? Sim. Tinha uma leitura, que era uma leitura da época, que pode ser diferente. Não, digo hoje. Eu não sei se agora fizeram isso consciente ou eles genuinamente estavam querendo meter pressão para se beneficiar. Os de agora. Queriam se beneficiar. Mas não sei se queriam promover. Não. Porque, assim, o futebol brasileiro é voltado para o interesse pela vitória. Ninguém está preocupado com Mas acaba produto. promovendo. O que eu digo aqui é que, enquanto produto, eu acho que acaba rotulando o jogo como algo já era grande, fica ainda maior. Em termos de criação de expectativa, entendi o seu raciocínio. O problema é quando isso prejudica o jogo. Perfeito. Você vai criar toda uma expectativa para um jogo que, no fim, vai ser ruim. Por quê? Porque ninguém quer jogar. Porque só querem dar peitada, botar dedo na cara, reclamar da arbitragem. Não aconteceu ontem. Ontem teve jogo. Mérito dos jogadores... Mérito dos treinadores, como estou dizendo aqui. Fora do campo, todo mundo queria dificultar, né? 53 minutos de bola rolando, ainda é pouco. Não, cara, quando ainda sai é pouco. Mas é que quando rolou, teve qualidade. Talvez isso tenha... Quando saiu o primeiro gol, até o gol do Flamengo com 9 minutos, eu não estava otimista em relação a isso, porque já tinha tido a reclamação do pênalti, e o lance que ele dá amarelo pro Pulgar e pro Maurício, o jogo fica parado uns 2 minutos ali, com todo mundo reclamando, peitada. 8 de acréscimo no primeiro tempo, não é isso? Mas aí, depois do primeiro gol, a coisa melhora, nesse sentido. Naqueles primeiros 9 minutos, eu estava achando que, cara, esse jogo vai ser parado o tempo inteiro, só reclamação, e não foi o caso. Agora, eu estava focando a minha esperança em duas duplas, né? Uma que nos últimos jogos fez 22 gols, né? Nos últimos 10 jogos do Palmeiras. 23 ontem, né? Com o gol do Vitor Roque, né? A dupla Flaco-Roque. E outra que, mesmo não tendo jogado tantas vezes junto, né? Pedro e Arrascaeta, em diversos momentos, tiveram um fora, outro dentro. Não, era uma dúvida, né? Podiam jogar juntos? Exatamente. Tinha isso. Mas a contribuição deles até ontem era de 25 gols no Campeonato Brasileiro. Aumentou para 27. Cada um fez o seu, né? Agora, essa dupla correspondeu muito. E do lado do Palmeiras houve um desequilíbrio, né, Joana? Vitor Roque no clima do jogo e o Flaco bem sumido. A participação do Flaco realmente foi bem menor do que a gente está acostumado a ver, mas aí também tem a ver com o plano de jogo e com o adversário, né? Foi muito mais difícil. Não sei se só, mas eu acho que não dá para ignorar isso também, né? Não, claro que não. Tem que passar por isso. Mas a minha dúvida é se hoje a gente não está focando a nossa análise muito nas decisões táticas e às vezes não está passando um pouco pelo lado psicológico do jogo. Por exemplo, será que o Andréas não sentiu ontem? O Andréas era uma das possíveis grandes histórias desse jogo. É o reencontro dele com a torcida do Flamengo. Assim, eu acho que a gente pode pegar o que eles vinham fazendo e aí, aí vai na interpretação, né? Você pega, sei lá, índice de acerto de passe, de finalização, de toque na bola, enfim, de participação. E aí você compara com o jogo de ontem, eles fizeram menos ou mais, aí eu acho que pode entrar nessa casa aí. Vendo o jogo no Maracanã, o Andrés eu acho que buscou o jogo toda hora, mas de fato, assim, não impactou tanto. O Flaco... Ele teve esse lance no primeiro tempo, mais um ou outro, depois teve uma cabeçada, acho que no segundo tempo. Mas, no geral, a região que ele vem jogando, que é meio que desgarrar da área e flutuar ali na meia-lua e tudo, ela estava muito ocupada. O Flamengo não deu muito aquele espaço para o time do Palmeiras. Então, acho que entra um pouco da leitura da Joana, eu acho que pode entrar o sentir ou não, mas é difícil medir isso, é difícil tocar nesse lugar, né? Eu achei que ontem os jogadores, assim...
mais pesados, aqueles que estão acostumados ao jogo grande, eles corresponderam. Gustavo Gomes do lado do Palmeiras, o Jorginho do lado do Flamengo, o Alexandre fez um grande jogo, Alexandre. Né? Que o Flaco um dia desse estava sendo titular na Argentina do lado do Messi e suave, assim, ele levou o jogo. Eu não sei o quanto ele ia sentir este jogo em específico. Até porque ele já passou por poucas e boas no Palmeiras e precisou dar uma resposta que mostrou que ele tem um mental, né? É que tem aquela coisa, o cara pode fazer uma partida tecnicamente pior do que as anteriores sem passar pela parte mental. Não era o dia. Acho que Eu tô passa nessa. por isso. O Andrés também. Acho que o Andrés fez um jogo discreto, mas buscou muito, né? O Andrés participou, mas tem o foi o escorregão na cobrança da falta. No momento que tinha uma galera escorregando ali, estava chovendo muito ali no início do segundo tempo, bastante gente estava escorregando. Mas, no geral, eu achei isso também. E no Flamengo, quem não esteve à altura foi o Lino, né? Que tem esse rótulo da contratação mais cara, que não vem num bom momento e foi ali provavelmente o pior jogador do Flamengo no jogo ali. Também acho. Mas são esses jogos que referendam, às vezes, que rotulam o jogador, né? O Lino entrou muito bem, entregando algo diferente, mas acho que falta a ele, talvez, algo definitivo, que seja um protagonismo num jogo desse tamanho, começar e terminar mais as jogadas, né? Ele abre muito espaço para os outros, mas às vezes falta a ativação direta, né? Ou da finalização, ou da assistência. Né, pode ser. E aí do lado do Flamengo, talvez o único jogador na rotação diferente, né? Sim. A gente pode dizer que o Emerson Royal, por exemplo, sofreu na marcação. Aí é outra coisa, mas... Eu vou fazer uma comparação que eu... Estava ali tentando. Guardando as devidas proporções. Entre o Roque e o Lino, eu acho o teto do Vitor Roque maior do que o do Lino. Bem maior até. Mas o Vitor Roque, quando ele chegou, ele estava muito sem confiança no Palmeiras. E hoje ele está voando. Hoje o Vitor Roque pega na bola, o time adversário fica com medo e acha que vai acontecer alguma coisa. A cabeçada dele não é um gol fácil. Não, difícil. E ele pegou na bola, deu muito trabalho ao Ortiz, depois ao Danilo que entrou bem. O Danilo entrou bem no jogo. E na verdade, nesse lance do gol, né, houve uma falha ali coletiva do Flamengo. Porque o Felipe Anderson, pelo lado esquerdo, recebe a jogada, Luiz Araújo está na bola, ele consegue trazer a bola para o meio-campo para o Andreas Pereira, que já inverte a jogada para o Kelvin, que faz o cruzamento na cabeça do Vitor Roque, que tinha o Emerson Royal ali fazendo a cobertura. Então foi uma falha coletiva. A bola estava no lado esquerdo, veio para o meio, foi para a direita e da direita um cruzamento para a esquerda. Então, assim, a bola ficou girando ali sem que nenhum jogador do Flamengo fizesse essa intervenção. Claro, teve os méritos, foi um bonito gol do Vitor Roque, mas houve uma falha coletiva do Flamengo nesse lance do gol. O Lino é um cara que chegou com muita confiança no Flamengo e hoje, cara, ele não consegue partir para cima. O que ele conseguiu naquele início ali, aqueles primeiros minutos contra o Galo, difícil, cara. Ele tá muito bem no jogo. E o Lino, hoje, já alguns jogos, lembra aquele jogo contra o Cruzeiro, que ele foi mal também? Ele tá sem confiança para partir para dentro do lateral, do zagueiro, quem estiver marcando ele ali. Ele é um cara que precisa ser trabalhado nesse ponto. E o Vitor Roque tá voando, é um dos melhores jogadores do Brasil na temporada. Aliás, nesse gol aí tem um detalhe importante, né? O Flamengo tinha um a menos. O Léo Ortiz. Uma falha de comunicação. Com a saída do Léo Ortiz, aliás, tem atualização do estado dele, né? Não teve fratura, também não teve daquelas lesões graves de joelho que levam à cirurgia e o cara fica uma temporada fora. A gente está acelerando a imagem para mostrar quanto tempo levou. Ó, o Danilo já está ali fora. Quase 2 minutos. E o Felipe Luiz reclamou ali. Nesse lateral começa a reclamação, porque foi batido rápido e o Flamengo reclamou que não deu tempo ou não autorizaram a entrada do Danilo. Só que logo depois acontece isso, que é o Flamengo ter a posse, escolher tentar jogar, ao invés de jogar a bola fora. Lá no estádio deu para perceber. Uns 2 momentos, pelo menos, o Flamengo teve essa possibilidade. Foi mais de um. A Sofia Miranda, repórter que estava na transmissão da GTV, falou que foi dito para o Rossi para ele cair durante a jogada. Ele acabou não ouvindo ou não fazendo. O Léo Pereira chegou a ajoelhar para esboçar um pedido de atendimento. Ele percebeu que não ia parar e seguiu. E a jogada vai e o Palmeiras retoma a posse e sai o gol. Então, assim, não dá para colocar na conta da arbitragem. O Felipe esse é o momento em que parece que não houve autorização. Não, mas né? o Felipe Luiz na coletiva, o Correge falou na transmissão da Globo que ele estava gritando com o médico do Flamengo, não era com o árbitro. E ele é perguntado na coletiva nessa linha. E aí ele disse que a responsabilidade foi do Flamengo. Como se fosse um problema da arbitragem. A arbitragem não deixou. Ele falou, não, foi uma falha de comunicação nossa, do Flamengo aqui. Para entrar. Ele é um dos primeiros que aparece ali. E já era a segunda vez que o Léo estava caindo, certo? Ele tinha caído, Verdade. tinha uma expectativa que ele pudesse não continuar, ele volta. Então o Danilo, em tese, já estava meio que, fica de sobreaviso aí, talvez você... Exatamente.
Exatamente. Para um e aí, jogo como desse ele tamanho, sai... é um erro bobo, né? Porque ele sai rápido ali em campo e não tem por que o jogo parar. O jogo continua. Então, realmente, faltou essa comunicação aí, faltou uma agilidade na substituição, porque o Danilo tinha que estar lá mais próximo para entrar, porque já tinha um indicativo que o Léo Ortiz talvez não continuasse. E deu no que deu. Aí saiu o Impressionante o nível dos elencos, né? A gente pode falar isso dos dois lados. O Danilo entrou e parece que não aconteceu nada. Né? Saiu o Léo Ortiz, gente. O cara que jogou na Juventus, Manchester City, no Real Madrid, sendo reserva do Flamengo. O GE. Globo fez o levantamento lá nos últimos 5 anos. O Flamengo gastou mais de 1 bilhão em contratação. O Palmeiras gastou até mais, né? 1 bilhão, 100 e alguma coisinha. E 34 contratações para o Palmeiras, 32 contratações para o Flamengo nesses últimos 5 anos, né? A gente está pegando aí basicamente o período Abel, para essa riqueza de opções, assim, de você poder mudar jogo, poder mudar a parte física, mudar até a parte mental do jogo. É um recado muito forte que eu acho que Palmeiras e Flamengo passam para os concorrentes. Eu vi ontem pessoas questionando que a gente tratava o jogo como um clássico, mas, gente... Clássico interestadual existe no mundo inteiro, alguns inclusive são clássicos nacionais e alguns são sazonais no Brasil, né? A gente já teve rivalidade Palmeiras e Grêmio, Corinthians e Inter, Flamengo e Galo. O momento é de Flamengo e Palmeiras, eu acho que isso é meio inegável, né? Aliás, tem uma sugestão do meu amigo Roberto Proença para a gente dar um apelido para esse clássico. O clássico dos bilhões. Muito bom. Não é? Bilhões. A Formiga acabou de trazer aí os números. O Flamengo gastou 1 bilhão, o Palmeiras gastou até mais. Então temos em campo o clássico dos bilhões de reais no futebol brasileiro. E eu clássico, eu não gente. trato isso como demérito, porque tem gente que fala, mas também com esse dinheiro, gente, a gente já teve muito time rico. E na Série A não tem nenhum coitado, né? A gente precisa lembrar que não tem coitado Mas ganhar dinheiro também não é mérito? E administrar esse dinheiro também é. Então, assim, a gente já teve ciclos de times ricos aí que não conseguiram fazer essa dominância, ou se conseguiram foi por pouco tempo. É mérito dos caras. Futebol de alto nível, na primeira prateleira, é feito com dinheiro. Gastar com contratação não é problema. E mesmo gastando, o Palmeiras e o Flamengo usaram e venderam vários ativos da base. O Palmeiras até mais, porque precisou usar, talvez por ter errado contratação, enfim, tem torcedor do Palmeiras que acha que o dinheiro foi gasto errado em alguns. Mas a gente viu vários caras, né? O Vitor, Estevão, Endrick e vários outros. Agora tem o Alan aí, que toda vez que entra bem. Então uma coisa não invalida. O dinheiro não é o problema aqui, cara. Ele é a solução. Agora, nessa rivalidade, Joana, tem uma coisa que chama a atenção, né? O Abel Ferreira não consegue ganhar do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Claro que ganhou no confronto mais importante entre os dois, né? Sempre vai poder ter esse argumento. Teve uma final de Libertadores, né? Entre Palmeiras e Flamengo. E o ano passado teve a Copa do Brasil também. Ganhou um jogo de volta pela Copa do Brasil, mesmo sendo eliminado. Mas, enfim, tem vitória, não é isso? Mas pelo Campeonato Brasileiro não acontece. E o desempenho do Palmeiras do Abel contra o Flamengo é bem desequilibrado, né? Aliás, como é desequilibrado nesse campeonato dentro do G6? Só para explicar o nosso critério, né? Tem um levantamento aí que a equipe fez. Ah lá, já oficializaram o nome do clássico. Tá aí, ó. Roberto Proença é o autor, né? Vamos dar o crédito para ele. Dentro do atual G6, né? Os 6 primeiros colocados de hoje. Claro que quando o Palmeiras enfrentou um desses times, ele poderia não estar dentro do G6 naquele momento. Mas, enfim, nosso recorte é isso. Olha só, Joana, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Mas foi o que eu falei, esse fantasma ele vem desde o ano passado. O Palmeiras de se impor contra os times que estão lá em cima. Foi campeão assim, né? Foi campeão com essa dificuldade. Foi campeão com essa dificuldade. Foi no ano retrasado. Ano retrasado, na verdade, aí já não dá para chegar. Eu vou te falar, eu não lembro, eu também não lembro, mas o ano passado, 2024, se você pegar os números do Palmeiras, você vai se deparar com coisas muito parecidas. Faltam 2 jogos ali dos o Robin atuais, Hood ao contrário, né? O Cruzeiro e o Mirassol, sendo que o Cruzeiro é em casa, na casa do Palmeiras, e o Mirassol é fora, como o Formiga comentou, o Mirassol invicto na casa dele. E o Mirassol ainda pega o Flamengo em casa, sendo na última rodada, né? O Flamengo encerra contra o Mirassol em Mirassol, são 10 vitórias e 5 empates. Porque ali tem uma variação, mas num geral... Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, eles sempre estiveram ali, eles saíram muito pouco desse radar. Então, esse retrato continua valendo. Tem uma troca do Bragantino pelo Mirassol. Isso. Né? O Bragantino começa bem lá em cima, vai caindo e o Mirassol. Mas Botafogo, Bahia, Flamengo e Cruzeiro, eles sempre orbitaram nesse G6 ali. Já teve Fluminense. Isso. São Paulo beliscou ali, mas realmente as mudanças são poucas e o desempenho do Palmeiras é abaixo. Antigamente se falava em time Robin Hood, né?
É o que ganhava ganhava tirava dos pequenos os pontos dos pobres. Ganhava dos ricos, ganhava dos grandes e perdia para os pobres, para os pequenos. Ah, o contrário, é verdade. O torcedor do Flamengo... o Flamengo cita muitos empates com Grêmio e Vasco no Maracanã, né? Coisa que o Palmeiras não tem feito. O Palmeiras, quando pega times mais da parte de baixo da tabela, tem ganhado bem. Mas tem tido dificuldade contra os times da parte de cima. E o que está diferenciando é justamente o número de vitórias, né, Joana? Exatamente. Aí eu repito uma coisa que eu falei, até falei no News, que é essa alta performance do ataque do Palmeiras nas últimas rodadas, ela acaba compensando alguns erros individuais que têm acontecido né, no Palmeiras. Aconteceu contra o Bragantino, aconteceu com o Juventude, só que aí o ataque é tão fulminante que passa batido. Né? A gente está falando de vitórias por 5-1, por 4-1, e ontem era o Flamengo. Aí custa caro quando você tem um erro individual. E aí eu repito também, erros individuais no primeiro jogo. Se você puxar o 2-0 do Flamengo no Allianz, você vai ver números muito parecidos, tá? Você vai ver que uma produção maior ofensiva do Palmeiras, mas o Flamengo foi letal. E teve o pênalti também, que a gente não pode ignorar. Teve um pênalti também lá, acho que foi no Arrascaeta, do Murilo no Arrascaeta. Isso. Mas antes, quando o jogo estava 0-0, o Piquerez perdeu um pênalti. Então, entra nessa conta também de você falhar num momento crucial contra um adversário que você não pode errar. Então, se você está enfrentando o Flamengo, se você quer vencer o Campeonato Brasileiro e está encarando o seu maior rival hoje, você precisa ser perfeito ou muito próximo do perfeito. Então, ontem, eu acho que a comparação que se faz, se a gente olha na tabela e temos de performance, todos esses jogos do Palmeiras contra times que estão aí no G4 e G6, ontem, pelo menos, embora os erros individuais tenham acontecido, o Palmeiras, eu concordo com o Abel, jogou olhando no olho, né, que foi a frase que o Luciano trouxe aqui, mas é que jogou mais de peito aberto, até a escalação mostra isso. Em outros momentos a gente viu diferente, um Palmeiras com um pouco de, não sei se a palavra é medo, mas assim, vamos e curioso isso, porque... Verdade que a palavra é essa mesmo, é medo, né? 10 anos sem vencer no Maracanã. Mano, desde 2015 que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. Então, lógico que os caras entraram ali, né? Pô, será que vai rolar? Será que vamos ganhar dessa vez? Só que não, né? Só que o Flamengo, mais uma vez, ganhou mais uma, né? Fez o que tinha que fazer mais uma vez. Mas, cara, agora, falando sério, os primeiros 15 minutos jogou muito bem. Jogou em linhas altas, pressionando. Mas, cara, do nosso lado tem a Arrascaeta, do nosso lado tem o Pedro. E aí, a bola nos pés desses caras, né, é letal, né? De frente pro gol ali, esquece. A Arrascaeta é o artilheiro, inclusive, nesse momento do Brasileiro, ao lado do Caio Jorge. E o Pedro, né? O Pedro é matador demais. Então, realmente, o Flamengo aproveitou as oportunidades e simplesmente venceu com autoridade o time do Palmeiras mais uma vez no Maracanã. Parceiro, desde 2015 que eles não sabem o que é vencer. Segue o tabu. O empate ontem era bom para o Palmeiras, né? Poderia levar mas a um ganhar. modelo mais conservador. Pois é. Não, eu acho que incomoda parece isso. até contraditório, né? Porque ontem seria útil o empate. Mas acho que incomoda demais, né? O Palmeiras não ganha no Maracanã há 10 anos. O Abel então, ainda vamos não enfrentar. conseguiu. Vamos mudar isso aí. Até meu palpite do GE foi Palmeiras, porque eu falei, uma hora esse tabu vai cair. Não caiu. Errei. Mas é isso, pessoal. Talvez caia. Acho que a escalação é corajosa do Palmeiras. Talvez funcione. Não funcionou, porque deixou espaço exatamente onde o Flamengo também é muito letal, que é o meio-campo. Então, não funcionou. Mais uma vez, acho que tem um peso aí considerável, mas quando você fala de novo ali de atuação, se pesou para Flaco, para Vitor Roque, eu não vejo nada emocional. Muito pelo contrário. Você vê a atitude do time que também não desistiu, mesmo no segundo tempo, aí o Abel fez as substituições, e isso o Palmeiras tem se especializado nisso, né, de se recuperar no jogo e as alterações surtirem efeito. Ontem não foi suficiente, mas acho que em termos de postura, o Palmeiras teve essa postura de lutar até o final. Mas é curioso que essa parada das personas, né, dos rótulos. O Palmeiras, ele já fez e já se recuperou tanto dentro de jogos. Ele consegue um gol no apagar das luzes ali, né? O 3-1 parecia controladaço.
E você viu o Gomes falar assim, vamos! O Gustavo Gomes vai pro ataque, acha um 3-2. Cara, o ambiente no Maracanã dá uma mudada. Porque você vê o semblante do torcedor e aquele silêncio que tá gritando que, meu irmão, não é possível. Todo mundo olhando pro relógio, né? Os caras vão buscar, né? Porque... rolou uma tensão, eu tenho certeza. Muita. Sendo o Palmeiras, né? Rolou muita tensão, Joana. A gente estava fazendo o jogo lá, olhava para os torcedores ali, dava para ver da cabine, os caras com a mão na cabeça, e o Flamengo erra um passe no último lance do jogo, que gera uma transição, todos os gestos foram iguais de botar a mão na cabeça ao mesmo tempo. Os torcedores todos, como se... E aí eu acho que o Wilton ali arruma um problema para ele, porque o segundo tempo foi bem controlado, não teve muita questão. Mas aí tem uma falta, para mim, que é clara no Palmeiras, ele não dá, tenta dar uma vantagem, tem outra, ele também não dá e acaba o jogo. Porque era a última bola que ia ser jogada na área. E só para falar de rótulo, né? O Flamengo é tratado como um time mais ofensivo, mais robusto que o Palmeiras. Os dois têm 114 gols na temporada, os ataques iguais, e a defesa do Flamengo é consideravelmente melhor no ano, né? O Palmeiras tomou 50 gols na temporada, o Flamengo tomou 37. E aí se diz sempre que o Abel é retranqueiro, que é não sei o quê, e aí casa com o que a Joana tem falado, que essa volúpia ofensiva desse Abel mais serelepe aí, o time mais jogando mais, talvez às vezes esconda um Palmeiras que na concepção do Abel não funciona tanto defensivamente, porque 50 gols na temporada é bastante coisa, né? Eu acho que a ideia inicial dele, Joana falou, não funcionou. Eu acho que mais funcionou do que não funcionou a ideia inicial do Abel. Mas acho que ele teve dificuldade de mudar o time, principalmente no segundo tempo. Ali, no segundo tempo, o Palmeiras ameaçou pouco o Flamengo. Mas eu acho que a ideia... Quando ele termina o jogo ontem, eu imagino que o Abel pense, cara, o que eu imaginei pro jogo, pro início, pro primeiro tempo, individual, tem que ver algumas questões ali defensivas. O primeiro gol tem um pouco de sistema defensivo que você falou do Kelvin com o Gustavo, o Bruno Fux levando o giro ali do Pedro, algumas coisas para serem corrigidas, mas eu acho que a ideia funcionou do Abel no primeiro tempo. Bom, a gente já vai ouvir os treinadores e as entrevistas coletivas estão condicionadas pela arbitragem, até porque sempre o primeiro lance que a gente mostra é esse aí, né? E o Formiga usa uma expressão que eu gosto de usar aqui, que é a coexistência, né? Várias coisas diferentes acontecem dentro dos mesmos 90 minutos de um jogo. O Flamengo fez 3 gols, assim como o Palmeiras fez 3 gols no São Paulo, no Clássico, com toda a reclamação do pênalti. E naquele jogo, nenhum gol do Palmeiras foi poluído. Os jogadores do Palmeiras não tinham culpa pela polêmica de arbitragem no jogo contra o São Paulo, como os jogadores do Flamengo também não têm. Então, eu entendo, o torcedor numa semana entende, putz, todo mundo acha que a gente é favorecido. Na semana seguinte, ele acha que agora é totalmente prejudicado. E assim vai os discursos. Mas o nosso papel aqui não é esse, é tentar fazer um recorte maior, que talvez seja uma grande ilusão, que a gente não vai chegar nesse lugar ideal nunca, né? Mas é claro que o erro capital, ele acaba condicionando o andamento da partida. E por ser muito no início, quando é muito no início, né? É a brincadeira que eu faço do multiverso, né? Em algum outro planeta, né? Em uma outra dimensão... O efeito borboleta, né? Teve um pênalti pro Palmeiras, né? Num deles o pênalti entrou, no outro o pênalti não entrou. No que entrou a gente ia, né, tentar entender o que aconteceu com esse jogo. Vira outro, né? Vira outro. O Flamengo pode virar, mas... Né? Com o meu ponto, a gente já vai entrar nessa seara aí mesmo? Já estamos quase fazendo a virada. Se autorizar, a gente vai. Porque o meu ponto aí, na transmissão, no ao vivo, eu não achei pênalti. Aí já vi o lance, revi 10 vezes, recebi um vídeo do Estevão Paes Leme, que trabalha com inteligência artificial. Já vi aqui também. Já viu? É maravilhoso, mostrando que no estudo que ele faz... Há uma angulação lá que mostra o impacto, só que no ao vivo, e o VAR não tem aquela ferramenta. Será que um dia vão usar a ferramenta da inteligência artificial no VAR? Pode ser. Medir impacto? Pode ser. Assim, eu ainda tenho alguma resistência em cravar que é um pênalti escandaloso, mas tudo bem achar que foi, eu aceito eu aceito o debate. O meu ponto é que o critério do Wilton no jogo foi de não dar aqueles empurrões, o que é estranho para um cara que picota bastante o jogo. E valeu esse critério para o pênalti no Pedro. Valeu esse critério no lance do Pedro com o Fux, valeu o critério no lance do Arrascaeta com o Gustavo Gomes, que inclusive fazendo uma meia-culpa aqui, no afã do ao vivo ali, eu erroneamente acabei repassando que aquele empurrão tinha sido na origem do gol do Palmeiras e não foi. É outro lance, 12 minutos antes, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
mas não invalida o fato dele ter visto... Você estenda muito o conceito de origem do gol. Não, em 1914... Olha, se 12 minutos antes não tivesse feito aquela falta... Se o Palmeiras não tivesse sido fundado... aquele empurrão não tem nada a ver, não tem nada a ver com o gol. O que não invalida o fato de o árbitro ter olhado aquele empurrão e ter entendido que não é falta. Ele pode ter até falado, putz, como eu não dei aquele no início, eu não vou dar mais nenhum. Tudo bem, mas ele foi coerente no critério dele, que pode ser um critério errado. Eu não estou aqui debatendo se ele acertou ou se ele errou na decisão. Mas os outros empurrões no jogo, ele optou também não marcar. Empurrões assim. Que a justificativa do VAR fala de alavanca do cotovelo e tal. Então, vamos rodar aqui o áudio do VAR, que aí é que eu acho que tem um problema que o futebol brasileiro está vivendo hoje. Uma sofisticação... Da explicação, Da explicação, da interpretação, da análise da regra. A gente não pode empurrar um amiguinho dentro da área. Mas, qual é a assim, dificuldade de entender isso? Se ele marca no ao vivo esse pênalti, para tirar esse pênalti, ia ficar a decisão do campo. Como ele não deu, eu acho que... E ele não tem a ferramenta de IA que o Estevão tem... Mas essa linha de raciocínio não leva à extinção do VAR? Se o VAR não vai mexer no que o juiz marcou... Então... Não, é porque eu acho que tem coisas que são bem menos subjetivas do que esse fato. Eu até olhando aqui, de fato, não tem alavanca de cotovelo, mas ele fica de ponta de pé, né? Ele empurra com a ponta do pé. Empurrou o amiguinho dentro da área. Eu não acho um lance... eu acho um lance difícil pro Wilton, mas acho um lance fácil para cabine. Fácil pro VAR. Eu acho um lance e fácil olha, vamos rodar o áudio, pra gente ver como é que se sofistica hoje a interpretação de um lance que, né, a gente se acostumou a ver como simples. Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também é jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes. Calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solte velocidade. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já aberto, tá re... Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não tem esse impacto. Não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando toda hora. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aqui. Gente, flexão com impacto para empurrão não é muita sofisticação. É porque eu acho que o que ele quis é que primeiro, não acho que é mão de referência. Eu acho que não é mão de referência. Mão de referência é o seguinte, eu estou encostando aqui em você para ficar na marcação. Isso não é mão de referência. O Jorginho fez esse tipo de gesto depois, ele faz com o Flaco em um outro momento do jogo e tal. E bola na área, o cara às vezes tenta deslocar o outro no quadril. Isso é normal. Antebraço várias vezes. Só que o gesto dele é muito assintoso. Aí a gente pode... E é muito só eles dois, né? Tá só os dois enquadrados ali, não tá um bololô dentro da área. E não é fora da bola, não é fora da bola. E não é fora da bola. Eu tenho uma dificuldade de entender qual foi o impacto no Gustavo Gomes. Eu não sei determinar. Eu acho que se ele dá o pênalti no ao vivo, é pênalti. Ele não dando, eu acho que tenta numa seara muito... Mas assim, eu não acho uma seara, não. Eu acho que... provavelmente no campo eu não marcaria, mas na cabine eu chamaria. Vocês não marcariam no campo, gente? Eu acho que não fica muito claro no campo qual foi o impacto, mas eu acho que vendo de novo eu marco com alguma tranquilidade. O Wilton tem que estar olhando, porque o Gomes está disputando a bola. Isso. Né? Não, ele estava olhando. Vai subir. Então, olha só. Na verdade, esse é um ângulo mais enganoso, porque aí fica parecendo que é só... Agora, de lado não tem jeito, olha. Tá vendo? Ele de ponta de pé, ele até dá um saltito. O Jorginho dá até o Jorginho dá um saltito ali então não tem a flexão, mas tem o salto. É um empurrão? É um empurrão. E aí a gente vai ficar na seara do debate de se teve impacto ou não teve, o que eles ficam discutindo ali. O Fred Bruno estava também na transmissão da GE, mas ele não estava, ele viu o jogo lá de baixo. No ao vivo, ele falou, cara, eu nem percebi. Assim, é tão rápido que... Aí eu tô contigo que eu acho que pro Wilton, no ao vivaço, é um lance difícil. E aí, uma parada que eu não tô no ambiente do gesto claro. E aí eu acho que tu definir um jogo desse tamanho, num gesto que não é claríssimo, eu acho perigoso. E aí vem muito, e claro que isso é subjetivo, mas o que o Barreto falou da sofisticação, eu acho que também acaba virando muleta de quem está na cabine, não só nesse lance, tá? Isso acontece no Brasileirão direto.
Porque quem está na cabine tem tempo de pensar. E tem tempo de pensar na pressão, como é que foi a semana, como é que tá muito no início do jogo, 2 minutos, eu não acho dentro da cabine. E isso não pode pesar, né? Eu tenho essa sensação clara de que isso acontece com frequência na cabine do VAR no Brasileiro. Não estou falando só desse lance, não. Quem está ali pensando, tem tempo para pensar no que está acontecendo, no que aconteceu ao longo da semana. 2 rodadas atrás teve o polêmico. Mas se você pensa nisso tudo, você acaba construindo uma narrativa. E aí você fica buscando sofisticações. É o exemplo que eu sempre cito aqui. Copa do Mundo de 86, Uruguai e Dinamarca. Aos 30 segundos, um jogador uruguaio chamado Batista dá um carrinho por trás com os 2 pés. Plum. O juiz chega sem nem pensar, já chega com um cartão, sabe aquele cartão que nem olha pro Final cara? da Libertadores, assim, pô. Galo e Botafogo. Gregory. Pezão no alto do Gregory. Faz o quê? É vermelho, lance para vermelho. Não estou dizendo que tinha vermelho ali, mas assim, é pênalti. São 2 minutos de jogo? É 1 minuto de jogo? E quem está no campo 90, tem menos tempo para pensar do que quem está na cabine. Esses 2 lances que vocês falaram, o 86 nem tinha VAR e o Gregory também foi vermelho na hora. Direto. Os 2 no campo. Quem está na cabine tem mais tempo para pensar. O grande ponto ali, porque no final das contas, a gente achar que foi ou não pênalti vai mudar nada, né? A gente vai ficar discutindo aqui se foi, se não foi, uma visão totalmente particular de cada um. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo fez o que tinha que fazer, fez o dever de casa, venceu o jogo por 3-2, conseguiu os 3 pontos e agora colocou simplesmente fogo no parquinho. O Flamengo tem os mesmos 61 pontos do Palmeiras na tabela do Brasileirão. E é claro, agora o Flamengo tem que virar a chave e pensar na quarta-feira no jogo contra o Racing pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!